Fala, tudo bem? Sou Paulo Vitor Porto. Olá, eu sou Lilian Bertin. E o Lázaro do Carmo e mais um Obcecados por Negócios. E hoje com a Lilian Bertin, empresária, escritora, mentora e mais um monte de coisa que vocês vão ver daqui a pouco. Né, Paula? É isso. A Lilian já vem de uma trajetória empresarial, fez uma mudança de carreira, que ela vai contar pra gente. E nesses idas e vindas, com certeza altos, mas também baixos, momentos de construção e de transição, quero entender mais, porque já palestras, tem mentorias, tem empresariado, tem livro. Conta mais da sua história. Bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente. Nossa, que delícia. Estou muito feliz de estar com vocês. Achei o máximo essa estrutura de podcast. Parabéns. Super inovador. Estou me sentindo em casa. Literalmente estou em casa. Literalmente. Bom, gente, eu tenho uma vida empresarial, 32 anos de vida empresarial. Para vocês terem uma ideia, minha primeira empresa, meu escritório era super fantástico. Era assim, meu escritório tinha uma folha de zinco e meu ar-condicionado era uma borracha de mangueira que a gente ligava a água de quando em quando para tirar o calor, sabe? Então, assim, não existe milagre. Nós começamos assim com muita fé, muita vontade. Eu já trabalhava com construção civil, já era gerente financeira, tinha uma bagagem financeira grande. E quando me casei, engravidei, e quando meu filho nasceu, eu falei, chega, não quero mais voltar para o mundo corporativo. E foi então que a gente resolveu abrir a nossa empresa, que era paralela à empresa do meu sogro, que já trabalhava com bebidas há muito tempo, há 30 anos. Então, a gente vendia, na época, tudo que meu sogro não vendia. Assim, de uma forma intuitiva, eu já fiz um collab com meu sogro, que a gente usava. Collab, para quem não sabe, chama-se colaboração entre parceiros, entre empresas, entre profissionais. Então, a gente usava a mesma estrutura de caminhões, de representantes comerciais nas cidades, só a estrutura que era diferente e os produtos que eram diferentes. E isso foi por algum tempo. Quando meu sogro quis parar, a gente acabou comprando devagarinho, pagando devagarinho o que era dele. Isso facilitou muito a questão hereditária, de herança, porque quando ele faleceu, felizmente já estava tudo resolvido, a questão sucessória e tal. E nós estamos, eu e meu marido, há 32 anos na gestão. E, recentemente, meus filhos já, vamos dizer assim, emancipados, já formados, eles sempre gostaram muito das empresas e resolveram voltar para as empresas. Tiveram todas as oportunidades do mundo, mas eles amavam, eles cresceram ali, brincando nas caixas, brincando em cima de caminhão. E os dois assumiram as empresas. Uma coisa inusitada é que a Vivian fez publicidade na SPM. E ela é a gestora administrativa. E o Rodrigo fez administração no Mackenzie. Ele é o publicitário. Trocaram as cadeiras. Mas está todo mundo feliz, então. É? Exatamente. Que legal, que legal. Parabéns. Assim, e é legal ver isso porque é o seguinte, fala-se mais hoje de governança, compliance para pequenas ou médias empresas e para grandes também. Mais de uns anos para cá. Isso. De uns anos para cá. Então a gente está dizendo uma empresa que já tem 66 anos, que teve todo o processo sucessório já para a terceira geração. E mais do que isso, quando você falou que teve a sorte, não, porque não é sorte, a preparação, a competência de o sogro, né, o fundador da primeira empresa, também já deixar tudo organizado de forma que a família não tivesse um trabalho. Sim. Porque são coisas que o empresariado hoje ainda está distante. 66 anos atrás, estava mais distante ainda. Isso é muito bacana ver que tem empresas se preocupando com isso. E sabe o que é mais legal também? Que eu quero saber como é que foi isso daí. Porque eu sempre falei em outro podcast aqui, vou falar de novo. Só tem uma empresa, qualquer uma. A sua, a nossa, só tem 3 destinos. Ou ela vai ser herdada, ou ela vai ser vendida, ou ela vai quebrar no caminho. E a herança pode ser a sucessão, né? Pode ser para a família ou para o time, né? Para os funcionários, para o corpo executivo. Como é que foi esse período que você acompanhou? E se aconteceu bem ou se teve percalços? Eu tive a sorte de viver isso no mundo corporativo, na empresa que eu trabalhava. Então, quando eu acompanhei
a dissolução de uma sociedade, o drama que acontece, trauma, porque isso traz traumas de toda ordem dentro de uma família, porque você não separa a parte familiar da parte profissional, você é uma pessoa só. No domingo tá lá, no almoço. Exatamente. Então, como eu já tinha vivido isso no mundo corporativo, eu como funcionária, quando eu vi a coisa acontecendo e se desenhando parecida, eu falei, hora de parar. Já vi esse filme. Eu já vi esse filme. E daí a gente foi, conversamos com toda a família. Meu sogro enxugou tudo que deu à empresa, tirou o valor que ele queria, tal, deixou bem enxuta, de tal forma que a gente pudesse comprar e ir pagando gradativamente. Óbvio que tem uma certa facilidade de você não precisar pagar um financiamento no banco, você paga para a pessoa. Mas a gente fez tudo bonitinho. Então, existe dentro da nossa família uma certeza de que tudo foi feito às claras. Então, ajudou bastante. Isso eu posso dizer que a virginiana aqui já preparou. E com relação aos meus filhos, eu vejo que eles ainda não estão no quadro societário, mas eles estão se preparando para essa próxima virada, que vai ser parecida com o que a gente fez. Então, a gente já está preparando isso. Muito legal, porque as pessoas têm uma mania de pensar assim, uma empresa familiar não é uma empresa profissional. Toda empresa ela pode ser profissional ou não, seja ela familiar ou não. E toda empresa familiar ela pode e deve ser profissionalizada. Sem dúvida. Basta os familiares serem profissionais. Sim. E, ao contrário do que muita gente pensa, as empresas familiares elas são mais longevas se você olhar no mundo. Vê a Faber-Castell da vida, tem uma série de outras empresas que elas duram bastante. No Brasil, elas às vezes duram menos por uma falta de sucessor, né, Paulo? Ou às vezes o herdeiro não tem o desejo de continuar, ou às vezes não se preparou. E aí, na hora do inventário, se não tem problema, cada um vai para o lado, pega o dinheiro e acaba a empresa. É legal você falar, olha, era meu sogro, veio para a gente, está com a gente há 32 anos de idade e agora a gente está colocando a terceira geração. E você me disse aqui, mas você vai falar melhor, esse é o motivo da reinvenção da carreira. Exatamente. Que foi para esse novo negócio. Conta um pedacinho dessa sucessão da segunda geração, que já é você e seu marido, para a terceira. E o que te fez procurar alçar outros voos? Meus filhos foram morar fora, como eu falei, eles fizeram intercâmbio na Alemanha, depois estudaram aqui em São Paulo. Quando eu tinha a certeza absoluta de que eles iriam voltar realmente, eu não queria ser a mãe chata, porque eu controlava toda a parte administrativa e financeira. Ou seja, ou eu abriria espaço, ou eles seriam meus funcionários de luxo. E eu já tinha muito claro na minha mente que eles foram preparados, eles tiveram todo o conhecimento, e conhecimento, inclusive, que eu não tive. Porque em determinada fase da minha vida, eu me lembro, eu tinha 35 anos, as empresas estavam crescendo e os advogados vinham falar comigo, eu não entendia nada do que eles falavam. Eu fui fazer direito, eu prestei vestibular e fui fazer direito. Eu falei, vou entender como funciona esse negócio, pelo menos para eu saber ler um contrato. Então, eu vejo assim, nós que somos empresários e que deu certo, né, graças a Deus, colocou lá seu trabalho, o seu objetivo, mas a gente não pode se acomodar atrás de uma cadeira. Quando eu comecei a receber currículo e ver que as pessoas que queriam trabalhar para mim tinham um currículo melhor que o meu, eu fiquei pensando, será que eu daria trabalho para mim se o currículo tivesse aqui nesse monte? Então, eu comecei a buscar conhecimento. Nessa busca por conhecimento e também por autoconhecimento, porque numa empresa, vocês sabem disso, você não é só empresário, você é psicólogo, terapeuta, ou seja, você, às vezes, dá ajuda financeira. São N situações que exigem autoconhecimento da gente. Como é que você vai direcionar a pessoa se você não se conhece, se você não conhece suas limitações? Então, eu comecei essa busca de autoconhecimento. E nessa busca foi muito legal. Eu falei, nossa, esse vai ser meu plano B um dia. Mas eu não queria ir para o lado de coach, não queria ir para o lado, assim, ter vamos dizer assim, uma trava, uma limitação. Eu queria ajudar as pessoas, mas de uma forma objetiva, do jeito que eu sou. E eu vejo que algumas coisas, por exemplo, você vai ser uma psicóloga, você tem limitação. Você vai ser um coach, você tem limitação. Você vai ser, enfim, como mentora, você pode usar tudo que você fez na vida e falar, cara, faz isso, vai logo e faz isso de uma vez.
Então, a mentoria me ajudou eu percebi que eu já fazia isso a vida toda, porque as pessoas me procuravam para pedir dicas e tomar cafezinho. Sabe aquele cafezinho caro? Que você dá uma dica que resolve a vida da pessoa? E eu falo que tanto pessoal quer tomar café comigo, porque a gente tem insights e tem bagagem que muitas vezes as pessoas não têm. E numa conversa, você dá uma dica que, se a pessoa colocar aquilo em prática, vai fazer muita diferença na vida Você falou, dela. opa, tem negócio aí. Estou dando de graça um ouro na bandeja. E daí foi naturalmente, eu fui me transformando, fui abrindo espaço, fui fazendo o plano B virar plano A, fui testando a habilidade dos meninos também. Gente, eu falo meninos, tá? Mas Seus filhos. entendam-se 33 e 29 anos. Para mim, serão sempre meninos. Fui testando a habilidade da Vivian e do Rodrigo. Eles são muito bons. São infinitamente melhores do que eu. E eles têm essa capacidade de trazer para o time pessoas melhores que nós. A gente não tem medo de trazer gente boa. E é como você falou, Lázaro, profissionalizar o que é familiar. Cara, não é porque é familiar que só tem que ter família ou tem que ficar tudo centralizado. Nós temos nossas limitações, nós temos nossas dificuldades, e você tem que trazer gente melhor que você. Sempre assim. É isso aí. E esse é o preconceito mesmo, né? Empresa familiar não é profissional. E eu acho que outra coisa, planejar a sucessão faz parte de uma transição mais segura. Sem dúvida. Faz parte de... às vezes, o fundador, ele deixa o filho estudando fora. E não envolve o filho no trabalho, como você falou, meus filhos cresceram lá no meio das caixas, tal. Não envolve eles em nada. Aí, quando o cara chega aos 35, 36 anos, ele resolve aposentar e fala, toma, que é seu. Não tem como. Não tem como. O que ele queira ter, né? Parta dele, o interesse genuíno de querer se interessar pelo negócio. Tem casos isolados disso, Isso. mas se você não envolve, né? Se você não envolve, ele vai ser envolvido por outra coisa. Isso aí é prático. Eu lembro de uma situação, minha filha, assim, antes de fazer intercâmbio, acho que ela tinha uns 16 anos, ela passou por todos os setores da empresa desde os 10, 11 anos. Aí você fala assim, mas pode? Pode, porque eu não deixava em casa e nem fazendo besteira. Vai preencher recibo no RH, vai atender telefone lá junto com a telefonista. Ou seja, sempre tiveram tarefas. Eu podia dar tênis caro? Podia, eu não dava. Por quê? Eles tinham que saber o preço daquilo. Uma vez o Rodrigo, eu lembro que era uma febre de um tênis que chamava Nike Shox. Eu lembro. Lembra disso? Eu sou da geração Total, deles. total. Lembro. Nike Shox. Nossa, foi uma febre. O dia que eu Quanto falei mais pro Rodrigo, molas, melhor. exatamente. O dia que o Rodrigo descobriu que ele tinha que era o salário de quase 20 dias de uma pessoa, aquele tênis, ele ficou chocado. Chocou mesmo, Chocou. né? Nike Shox. Nike Shox. E eu lembro que uma amiga minha, ela ficou tão indignada de eu não comprar o tênis para minha filha, que ela deu de presente para minha filha. Ela falou, eu não acredito que você é capaz de não dar. Eu falei, eu não vou dar. Pois ela deu de presente. Eu falei, bom, o problema é seu. De mim, eles vão saber que para eles terem alguma coisa, eles têm que merecer. E o que acontece? Um dia a Vivi foi na sala do pai dela e falou assim, pai, eu tô muito brava, porque fulana ganha tanto, e eu ganho tanto, e eu que preencho os recibos para ela. Ou seja, ela já foi negociar o que ela ganhava. Legal, muito. Sabe do negócio que você falou de começar o filho começar a trabalhar cedo? A gente teve aqui no podcast a Dani Hestron. Um abraço, Dani. A Dani, ela falava assim, eu tinha tudo para ser uma patricinha. O pai dela é dono de empresa bilionária, fatura bi. E sabe o que o pai dela fazia? Fim de ano, botava ela como vendedora das lojas. Ela com 17 anos de idade, 16 anos de idade, fim de ano, época de Natal. Tá de férias? Tá de Tá à férias? toa? Vem Tá à trabalhar toa, aqui. vai para a loja. E ela ficava de vendedora na loja. A filha do dono do grupo, o Roberto Restro, botava ela para trabalhar. E aí foi assim que ela começou a carreira dela. Aos 17 anos de idade, toda vez que entrava de férias, ela ia trabalhar nas lojas do pai para poder, no final do ano. E ele pagava ela por isso. Aí, logo depois que ela formou a faculdade, entrou no grupo, e depois de certo tempo, ela saiu para montar a marca dela. Tá Ela chegou e falou assim, comecei trabalhando, aprendendo com meu pai, fiquei com ele, não lembro o que ela falou, acho que 15 anos, 10 anos, né? Ah, não lembro também. Bastante tempo, e depois falou assim, agora eu só vou montar a minha marca. E ela foi montar Sexy Lounge, não, como é que é?
Ela foi Perdoa, Lange. fundadora da Polo Air. Não, mas a marca dela... Secret Lingerie. Lounge. Secret Lounge. Lingerie? Secret Lounge. Secret Lounge. Lounge. Secret Lounge. É. Ela foi... Dani, desculpa, esqueci o nome dessa marca. Oh, meu Deus, não me perdoa. Mas assim, eu achei muita história legal. É um pouco disso que você está falando aqui. Desde cedo, Desde se envolveu o cedo. filho. Ela tinha tudo para ser uma patricinha e ela ia trabalhar na loja do pai. Isso é muito importante, cara. O valor do trabalho. O valor Não do adianta. trabalho. É o melhor patrimônio que você pode deixar para uma pessoa, É o isso valor aí. do trabalho. Porque dinheiro você pode ter, amanhã você pode perder. Mas a sua força de trabalho, você É não isso perde aí. nunca. Por isso que as pessoas que muitas vezes têm a fatalidade de quebrar, eles se reinventam rapidamente, porque está tudo aqui. É isso aí. Quem faz dinheiro faz sempre. Faz Quem sempre. ganha, talvez ganhe uma vez só. Exatamente. Agora, quem faz Exatamente. sempre. Não tem que ter vergonha disso, né, Paulo? É até bom você falar disso, porque realmente, né? É uma reflexão. Quem ganha, às vezes, muito, perde da mesma forma, Do né? mesmo Impressionante. jeito. Quantos ex-ganhadores aí de loteria É. voltaram pro mesmo buraco que antes, ou às vezes estão pior, né? Isso é legal, realmente. Esses BBBs, não é? Isso aí, verdade. Vou repetir esse pedacinho, tadinha, porque se eu errar a marca dela, me mata. 500 anos de convivência e falou a marca dela errada. Hã? Tem um mais no começo? Tem um mais? Oi. Eu vou falar na hora que eu vou falar. Ele fala tão grave que estourou o captador aqui. Tá, agora. Oi. Então vamos lá. Lilian, é bem legal você falar essa questão da sucessão, que você envolveu os filhos desde cedo. E eu gostaria de lembrar que a Dani, né, ela falou pra gente aqui nesse podcast, que aos 17 anos de idade, o pai dela, que é dono de uma empresa, de um grupo de moda que fatura bilhão, botava ela para trabalhar de vendedora de loja aos 17 anos de idade, para cobrir Sensacional. férias. Tava de férias, né, Paulo? Não fica à toa, não. Fica à toa, veio trabalhar na empresa. E entrou de férias e trabalhar na empresa. Então a vida dela empresarial começou na empresa do pai. Ela passou lá 10, 15 anos, depois montou a marca dela, né, que é a Mais Secret Lounge. E ela está tendo sucesso. E ela fala que parte do sucesso dela é porque ela vivenciou o valor do trabalho desde cedo, porque as pessoas acham que trabalho é ruim, as pessoas acham que trabalho é sacrifício. A gente vive numa cultura onde que trabalho vem de elaborar, de dificuldade, de suor, de transpiração, e não é nada disso. Trabalho é honra, é deixar legado, é Exatamente. construção de personalidade, sustento de família. É uma coisa legal. Na minha opinião, não existe honra sem trabalho. Eu acho que o trabalho ele gera dignidade para as pessoas. Eu vejo nossa equipe, todos, assim, o olhar de gratidão, de saberem que eles têm essa dignidade de levar sustento para casa, de conquistar coisas. Quando eles compram alguma coisa, eles vêm, querem mostrar para a gente, é maravilhoso. E você sabe, você falando da sua amiga, o meu neto, o Dudu, ele tem 5 aninhos. Ele ama a empilhadeira. E esses dias a minha filha gravou um stories dele na empilhadeira e tal. Eu falei assim, gente, a história se repete. É isso aí. Olha lá o Dudu brincando no meio das caixas. E quando ele vai para o shopping, ele fala, vovó, aqui é o meu shopping, porque a gente tem uma loja no shopping Guatemi, em Sorocaba, então ele acha que o shopping todo é dele. E eu deixo pensar, eu falo, que legal, é seu shopping, você gosta de trabalhar? Gosto, vovó. Deixa ele aqui. visualizando que é dono do Deixa shopping. pensar que é dono do shopping. E você sabe que eu chamo esse tipo de coisa de sucessão osmótica? É, Que você tem a transferência por pressão e por osmose. exatamente. E o osmótico é aquilo que é feito natural. A criança está ali dentro, vai convivendo, vai pegando prazer e tal. Eu falo que a gente tem um acordo. O Paulo é meu sócio. E a gente tem um acordo entre sócios, né? Que a gente não deixa entrar família. A gente não deixa herdeiro. Se porventura eu vim a falecer, meus filhos não vão ser herdeiros das minhas empresas. Eles vão receber dinheiro dos meus sócios. A mesma coisa os filhos do Paulo. Paulo faleceu, nem a Amanda nem os filhos entram na empresa, eles vão receber dinheiro, porque é um acordo de acionistas nossos. O meu acordo é não deixar entrar agregados. Agregados, ninguém... Eu amo, assim, adoro minha nora, acho ela extremamente competente, meu genro também, mas 4 já está de bom tamanho. A gente consegue administrar porque pai e filho, mãe e filha, a gente
pode brigar, tal, mas sempre se perdoa. Agora, quando tem agregados, eu acho um pouco complicado. Então, eu prefiro trazer pessoas de fora. Atualmente, eu não estou mais na gestão, mas essa é a minha única imposição, que enquanto eu viver, agregados não podem fazer parte. São regras do jogo. A Legal. gente estabeleceu o contrário porque são famílias diferentes. Então, vamos colocar assim, vou dar um exemplo aqui, né? Casei 3 vezes, eu tenho 3 filhos com 2 pessoas diferentes, aí eu morro amanhã. O Paulo vai ter minha ex-mulher, um outro filho mais velho, a minha atual, mais 2 filhos de sócio lá Bronca que dentro. tu me arrumou, hein? Que bronca que eu arrumei pra ele, Se tivesse entendeu? assim, né? Então, imagina. Então, Não porque a gente não gosta, porque Patrícia, seus filhos, estão isso. vivendo mais aqui às vezes do que na casa de familiares meus na minha cidade. Mas é porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Então a gente preferiu colocar no acordo de acionista que cada um compra as cotas do outro. Tem até prazo para fazer isso, para evitar esse tipo de dor de cabeça. Muito legal. Sabe? Mas é parte do processo. Sim. Mas poderia ser o contrário? Mas é que geralmente, no meu caso, é diferente. Todos os meus negócios eu tenho sócios. E aí é diferente, porque aí são várias famílias envolvidas. De repente, se fosse um negócio único meu, eu ia preparar meu filho para cuidar disso. Meus filhos, ia preparar os 3. Mas como a gente tem sócios, começa a ficar complicado. Hoje eu tenho 8. Se tudo correr bem, vão vir mais 3. Então vão ser 11. Aí já pensou se a família dos 11 entram para dentro dos negócios? Fica inviável. Começa a ficar inviável. Com certeza. Então, o motivo do acordo, né, gente? Cada um, não existe certo, não existe errado. Existem as escolhas que a gente faz para a vida e para os negócios. E ajustes também. E ajustes. E acho que esse é o único motivo, né? A quantidade de sócios é o motivo da gente fazer essa escolha. Sim, claro. E, inevitavelmente, o meu trabalho, mesmo eu não estando mais na gestão das empresas, ajuda as empresas. Olha só, a gente está conversando aqui sobre as empresas. E vem cá, e conta agora como é que saiu a transição. Você contou até passar para os filhos. E agora, o que tu está fazendo? Conta pra gente. Eu sempre fui chamada para falar a respeito de empreendedorismo. Eu gosto disso, a minha vida foi pautada nisso, então eu sempre fui chamada para falar. Beleza. Quando eu comecei a fazer palestras a respeito de como foi nossa vida, de como eu agia, de como eu implementava um sonho, por exemplo, comecei a gostar disso. Falei, por que não compartilhar isso com mais pessoas? E é interessante que sonhos são iguais em todos os lugares. E eu participei, quando eu estava na Editora Gente, de um concurso para palestrar no Japão. Roberto promoveu lá um concurso para palestrar no Japão. Eu fiquei entre os 3 finalistas e ganhei. E fui para o Japão. E quando eu fui para o Japão, eu falei, gente, como é que eu vou falar para o pessoal que já trabalha 14, 16 horas? Vão empreender. Que horário vai ser esse? E foi aí que eu criei esse tema do primeiro livro, que foi A Hora Extraordinária. Porque eles fazem muita hora extra. Esse é o livro A Hora Extraordinária. E esse livro virou um best-seller e me abriu muitas portas. Você é escritor, você sabe, a Editora Gente é uma editora de peso. A Roseli é um amor, A né? Roseli Eu não sabia que eu tinha um livro dentro de mim. Ela me cutucou, ela falou assim, você fala. vai escrever um livro. Ela fala isso, toda pessoa tem um livro dentro dela. Meu trabalho é extrair o livro que está em você. Exatamente. Até a gente tem que trazer a Roseli aqui, hein, Lázaro? A Roseli. Ô, Roseli, Está convidada. Como é que é o negócio? Roseli, querendo você aqui. Exatamente. É isso aí. Obcecados por negócios. Ela é a maga de descobrir essa preciosidade que cada um de nós traz dentro de si. Porque, assim, nós somos únicos em determinadas coisas. E ela dizia assim, eu vejo você no meio da molecada do digital, porque na época a gente fazia parte de um grupo que chama Black, lá em BH. E ela falava, eu vejo você no meio da molecada no digital, eu vejo você lá no meio dos empresários. De repente você fala que vai fazer uma loja, não sei o que, daqui a pouco a loja está pronta. Eu quero que você põe no papel como que você faz o que você faz. Como que você realiza, né? E para mim, isso era tão comum, sabe? Óbvio na sua mente, né? Óbvio. Pensa, vai lá, planeja, começa a fazer, vai fazendo ajustes e põe a coisa para rodar. Mas o óbvio tem que ser dito. Exatamente. E quando eu comecei a colocar isso no papel, até eu vi que existia um padrão para tudo que eu fazia. E era bem parecido. E quando eu coloquei a realizar seu primeiro sonho em 30 dias, o que é? É uma provocação
para que a pessoa realize um pequeno sonho em 30 dias. Porque como você faz uma coisa, como você faz tudo. O T. Harv Eker já dizia isso. E o mesmo padrão para você realizar uma coisa em 30 dias pode ser para 3 anos, para 30 anos. Depende dos recursos que você precisa, de tempo, de dinheiro, de pessoas, enfim. Agora, o padrão é o mesmo. Você precisa de planejamento, você precisa de ação, você precisa rever algumas coisas. Então, é meio receita de bolo, só que você acabou de matar a charada. O óbvio precisa ser dito. O óbvio é invisível aos nossos olhos. Quando eu escrevi esse livro, eu comecei a viajar para muitos lugares. Fui para Portugal, fui para os Estados Unidos, voltei a convite do Japão uma segunda vez. E daí, agora, o ano passado, eu fui passar meu aniversário em Dubai e peguei Covid em Dubai. E fiquei presa lá por 14 dias, travada dentro de um quarto, porque assim, eu não tinha nada, não sentia nada, Eu não podia sair. mas não podia sair porque lá as coisas funcionam, né? Então, eles tiram você, levam lá para um lugar isolado e tal. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer nesses 14 dias? E aí que eu escrevi o segundo livro, que é o livro Minha Idade Não Me Define, exatamente. E você fez isso em 14 dias trancadas num Num quarto de hotel em Dubai? Eu fiz 70% dele. Ah, legal. 70% dele. Só que quando eu cheguei no Brasil, que eu estava com 70% dele pronto, eu recebi um convite para palestrar fora do Brasil em janeiro. Isso era setembro. E aonde era o convite para palestrar? Em Dubai. Eu falei, mas eu não vou de jeito nenhum. Tô com trauma. Não vou de jeito. Eu acabei de chegar desse lugar, eu não vou voltar Não pra quero lá. escrever o terceiro livro, né? Porque se fosse lá de novo. Mas daí, Você lembrando foi. do livro, eu falei, peraí, será que eu posso, além de palestrar, lançar meu livro lá? Porque comecei a escrever lá. E daí tinha um professor da SPM, o Marcelo Pimenta, que também iria lançar o livro lá, e tinha uma advogada que também iria lançar o livro nesse evento lá. E eles liberaram. Então, Editora Gente também? não é. Ah. Esse foi feito por minha Ah, conta, tá porque certo. não dava tempo de passar nos trâmites. certo. Então, eu só comuniquei a editora, porque a gente tem contrato, comuniquei formalmente e tal, fui liberada tacitamente, mas janeiro, dia 15 de janeiro, eu viajei com os livros na mala para lançá-lo em Dubai. Ou seja, Dubai me deu esse livro. Que legal. E, na verdade, ele é um desdobramento do primeiro, porque as pessoas dizem que não realizam sonhos por 2 motivos. Porque não tem tempo, aquelas pessoas que já são muito ocupadas, ou porque não tem dinheiro. A desculpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. A verdade é essa, não é? Quando você não quer fazer. Mas, no decorrer desses 4 anos, fazendo palestras, mentorias, eu percebi que muitas pessoas diziam assim, mas meu tempo já passou. Imagina, eu vou começar a entrar agora no novo processo. Como vocês estão fazendo? Não é delícia você se reinventar? Você dar um rumo novo para aquilo que você já amealhou durante uma vida de trabalho. São recursos inestimáveis que a gente tem, mas que estão todos aqui. E se a gente souber usar isso favoravelmente, a gente transforma isso em benefício para as pessoas, na parte financeira a nosso favor. A gente se conecta com muito mais pessoas. E eu comecei a ver casos de pessoas que tinham se reinventado pós 50 anos. E coloquei vários exemplos aí. E o livro está fazendo bastante sucesso, graças a Deus, porque esse tema do etarismo, do ageísmo está muito em alta. Nós vamos viver muito mais agora. Nós temos a ciência a nosso favor, não é? A gente tem a ciência a nosso favor. A gente teve um podcast aqui com o Baracate, o doutor Baracate, onde a gente estava falando de performance humana 360 graus, que é a saúde, cabeça, família, social, negócios, tudo junto. E a gente falou bastante desse negócio de medicina funcional, longevidade, e ele ficou de voltar para falar ainda sobre saúde e longevidade. Deixa eu dar um passo atrás, porque já que está falando de livro, deixa eu pegar esse livro aqui, ó. Esse livro do Lázaro, o que importa é seu resultado. Eu posso falar uma curiosidade? Pode falar. Posso? Não, pode falar. Sua. Minha, pode contar. Porque o Lázaro passou alguns anos. Você falou que escreveu 14 dias, foi lá, 70% estava pronto. O Lázaro passou alguns anos escrevendo um livro. Que nunca saía. À base do vinho, né? Ia pro escritório, à base de vinho. E eu falava para ele. Eu escrevi 700 páginas. Não, eu vinha para cá muito, vim para cá muito. Aí ele falava, fui lá, peguei lá, fui no meu escritório, abri um vinho, escrevi, mas apagava. Aí eu
Falei, Lázaro, aí eu vim de novo, mesma coisa, Lázaro, eu acho que 2 coisas vão acontecer. Tu não vai lançar teu livro, tu vai ganhar uma cirrose nesse processo. Aí que a gente chamou também a Roseli, porque o time dela fez a nossa imersão, tu lembra? Lembro. Aí depois da imersão tu conheceu a Roseli, e aí ela do jeitinho dela, Lázaro, Então a característica essas muito 700 engraçada. páginas aqui, Deixa de lado. deixa de lado que tem outra coisa melhor pra você. No sentido de ideia de livro. Isso. A Roseli, ela leu o meu conteúdo e falou assim, seu conteúdo é para presidente de empresa, cara. É perfeito, só não é pro público É para que a gente presidente de quer chegar. empresa. Exatamente, Né, Rô? é. Ela falou assim, cara, eu mostrei para ela aquele monte de coisa escrita, ela falou, cara, maravilhoso isso aqui, mas isso aqui é para quem entende de gestão. Isso aqui é para o cara que entende de finanças, cara que é EBITDA, lucro líquido, depreciação. É o cara que entende de business para valer. A maioria das pessoas não vão ler 700 páginas de Nunca. conhecimento profundo. É. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar parte disso aqui e você vai escrever outra parte um pouquinho mais fofa, entendeu? E menos profunda. E aí aí a gente juntou um duelo, né? Porque eu queria que o conteúdo fosse profundo. E aí acabou saindo o que importa é seu resultado. Que é uma mescla do que eu fiz na vida, eu não cito ninguém, é tudo que eu fiz, que eu realizei, e já era para ter saído outros livros, mas em 2023 sai mais um. E é um pouco disso, assim, diferente do seu que foi lá, o 14 dias em Dubai, né? O senso crítico não deixava ficar pronto. E sabe o que é legal? O que eu tiro disso? E eu acho que quem está assistindo é legal tirar, porque às vezes a gente quer fazer sozinho, não quer escutar especialistas, Sim. acha que o que a gente faz tá bom, Isso. só que às vezes tá, mas não porque a gente quer, ou porque a gente precisa. Exatamente. E aí fica... Não É um não é nem procrastinando, mas fica esmiuçando ou rodando atrás do rabo e a coisa não acontece, não realiza. É uma coisa que a gente não gosta, mas é fato, é ego e vaidade. É. Ego e vaidade. Eu falava, eu não vou escrever um livro com esse cara que está escrevendo aqui, porque isso aqui para mim é muito raso. É. Isso é muito raso. Mas acontece que o profundo não é para todo mundo. O profundo é para mim, para os meus amigos, para os empresários que estão ali. E outro... Para a maioria das pessoas, Ah, o conhecimento é importante de acordo com o tamanho dela, né? E é Exatamente. isso que acontecia. Porque Era um senão pouco de fica- ego e vaidade. Eu assumo que era ego e vaidade assumiu? 100%. Consegui, obrigado. Brincadeira. Entendeu? 100%. Mas você vê a habilidade da Roseli. Porque quando nós estávamos nos Estados Unidos fazendo uma missão de alguns empresários, a gente foi para lá para visitar as Apos, a gente foi fazer uma missão bem bacana. Eu sempre fui meio abelhuda, sabe? Para entender como as coisas estão acontecendo. Até hoje, por exemplo, eu levo empresários para fazer missões. Legal. E de várias formas. Então, assim, eu não enjoo do que eu faço, porque cada hora eu uso as minhas habilidades para alguma coisa. Então, em março de 2023, eu vou levar empresários para a Flórida para a gente participar de eventos lá ligados a empreendedorismo. E em maio, eu vou levar um grupo para Dijon, que é a capital do vinho e da gastronomia, para a gente visitar lá toda a região da Borgonha. Ou seja, cada pedacinho de tudo que eu já fiz na vida eu transformo em mentorias, em imersões, em missões e conectando pessoas, porque quantas pessoas já não passaram pela nossa vida? Quantas Verdade. conexões bacanas que a gente já não fez. E quando a gente começa a conectar as pessoas, isso tem um valor inestimável. Então é muito gostoso. Que legal. Então, você é mentora, Sim. autora. Como é que é o processo dessa virada de chave? Antes você executava, agora você orienta. Oriento. Porque às vezes tem uma coisa que é natural da vida, que, né, por exemplo, quando você começa, faz carreira, aí você chega a presidente de empresa, acaba sendo um processo um pouco natural da vida. E você chegou e falou comigo assim, Lázaro, e aí eu resolvi sair para passar espaço para a próxima geração, mas eu também não queria ficar sem fazer nada. Eu tive de reinventar, essa reinvenção para esse processo. Primeiro, quero que você fale como é que foi e o que você faz agora, depois que isso passou. Bom, eu tenho, como você mesmo falou, como mentora, eu ajudo profissionais que querem se reinventar. Qual que é a dificuldade de profissionais que querem se reinventar? Tem medo do julgamento. Já tiveram muito sucesso na sua vida profissional, no mundo corporativo, e tem medo de fracassar.
Nossa, mas eu já fui CEO. Nossa, mas eu já fui diretor. Nossa, mas eu já fui do MP. E agora? Eu vou começar do zero? Como as pessoas vão me ver? Então, primeira coisa, a gente trabalha a questão da autoestima, da tecla F, dane-se os outros, vamos pensar em você, no que você quer para os próximos 50 anos da sua vida, porque a gente vai viver muito, como a gente falou. Trabalhamos todo esse processo de alinhavar o que você tem de bom e transformar isso num novo produto, que pode ser digital, que pode ser, muitas vezes, palestras, enfim. Então, eu ajudo os profissionais a se reinventarem. Eu vejo o que eles têm de melhor, alinhavo isso e transformo isso num produto. Sou boa nisso. Sou boa nisso. A questão das palestras. Os meus livros, eles têm conhecimento necessário e, assim, bastante tópicos super interessantes que favorecem as palestras. Então, é motivação, são cases, são direcionamentos que me ajudam. Eu gosto de falar. Eu acho que se meu nome não fosse só Lilian, seria Lilian Aparecida, porque eu gosto de palco. E eu não gosto de pouca gente, eu gosto de muita gente, sabe? Para mim, de 1000 para cima. Daí você sente aquela energia de você estar no palco, de você se transformar. É delicioso. Então, palestra, para mim, eu exercito um lado lúdico meu, que muitas vezes no dia a dia é meio adormecido, mas que quando eu entro no palco, aquilo sai. Solta os bichos no palco. É muito legal. E a questão das empresas, como eu estou do lado de fora, eu só participo de reunião de conselho. Legal. E quando eu estou lá, né, fisicamente dentro de alguma empresa, a minha função é urubu-servar. Procurar a carniça, exatamente. Igualzinho faz o urubu. Por quê? Porque a gente bate o olho, cara. Pode ir atrás que você acha. É muito rápido, porque mais ou menos a gente sabe o layout das coisas, como funciona. Então, você fala, tal coisa, por que está assim? Sabe, são pequenas perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas e bem assertivas, que você já sabe. E, óbvio, eu já passo a fita. Fulano, olha, no setor de vocês aí está acontecendo isso e isso. Dá uma checada, porque eu passei por lá e ninguém soube me responder tal coisa. Eu perguntei sobre uma promoção que parece estar rolando aí. Fulano não sabia. Então, é bem legal, porque é o meu olhar de fora, como se eu fosse uma pessoa, um cliente ou, de repente, um consultor da própria empresa. E, Lázaro, porque se a pessoa está assistindo a gente até aqui, é porque ela gostou do conteúdo, está gostando, certo? É isso. Olha para aquela câmera ali e, não sei, ameaça ou amaldiçoa quem ainda não curtiu e ainda compartilhou, por favor? Olha, na realidade é o seguinte, obcecados por negócio é um estilo de vida. E a gente só convida para participar do nosso podcast as pessoas que têm o mesmo mindset, o mesmo estilo de vida, o mesmo jeito de encarar a vida, falando que legado é mais importante que dinheiro e nem sempre sucesso é ter dinheiro. São coisas completamente distintas, né? E se você que está aí assistindo Obcecado por Negócios, você também participa do mesmo mindset, porque senão você tinha desligado, né? Então, curte e compartilha, é isso. Que legal. E vem cá, agora, olhando para frente, como é que você enxerga esse seu mercado e que planos você imagina que tem para esse tipo de trabalho, de mentorias e desse auxílio em outras carreiras, né, ou em outros negócios? Eu poderia ter alavancado, vamos dizer assim, 200% as minhas mentorias, porque eu recebo muitas pessoas querendo. Mas eu estou numa fase exatamente como você falou. Não é pelo dinheiro, cara. Então, assim, às vezes eu faço uma entrevista com a pessoa para saber se a pessoa realmente está comprometida com aquilo que ela quer. Porque eu não estou fazendo isso pela grana. Eu estou fazendo isso porque eu quero fazer diferença na vida da pessoa. Eu separo o meu tempo porque eu quero viajar, eu quero estar com meu marido, eu quero estar com os meus netos, eu quero curtir a minha vida. Então, assim, não estou fazendo isso como um business, assim, sabe, faca na caveira, aquela coisa tal, mas levo muito a sério. Então, eu tenho menos atendimentos, mas atendimentos que geram resultado.
Então, a minha pegada é essa. No digital, principalmente, já várias pessoas, várias empresas vieram atrás de mim para fazer lançamento. Falam, não quero. Porque quando eu tive a ideia de partir para o plano B, exatamente para buscar uma qualidade de vida que eu não tive. Porque eu fiz muita coisa errada. Eu virava à noite trabalhando, sabe? Meus funcionários chegavam, eu estava lá, eu tinha dormido na empresa. Então, assim, foi um processo sobre produtividade, um processo sobre saber delegar. Então, tudo isso eu vejo que são coisas pequenas, mas que atrapalham a vida das pessoas. Então, hoje, eu posso me permitir escolher. Mas é um mundo que está crescendo. Se eu quisesse abrir agenda, eu teria todo dia mentoria. Que nem amanhã eu vou dar uma entrevista na TV e depois eu vou para Campos do Jordão, vou fazer uma imersão lá até domingo. Poxa, que legal que eu posso fazer isso. Antes eu não podia fazer isso, eu ficava limitada com a minha agenda, com compromisso, com tudo. Então, assim, hoje eu estou me permitindo fazer isso. É legal você falar disso porque a gente tem que ter integridade para saber duas coisas. Quando eu não posso ajudar Isso. e quando eu não quero mais ajudar porque você não está se ajudando. Isso. Por exemplo, eu vou dizer um caso do Lázaro, vou dizer outro meu caso. Eu estou à frente da Capital Upgrade, tem a PWR Gestão, tem vários projetos, a gente está gravando conteúdo aqui, então meu time já sabe, o time comercial, vocês só podem vender até 5 mentorados meus. Eu só consigo dar conta de 5 com o tanto de outras coisas que eu tenho. Agora entrou um sexto porque eu acho que posso ajudar tanto. Eu falei, cara, vou dar um jeito. Vou dar agora na última imersão, entrou um sexto mentorado. Teve um antes que eu conversei, que eu abri vaga, eu tinha 5 e virou 4. Porque eu conversei e falei, cara, a gente está aqui na terceira reunião. Da primeira para a segunda não teve avanço dos encaminhamentos que ficaram, da segunda para a terceira não teve. Porque a mentoria, eu não vou ser um braço para ele, mas vou orientar tudo, inclusive dar sugestão de braços que ele tem que trazer. Então Exatamente. a gente faz uma orientação que está lá, vai lá, eu já vivi isso, eu já construí, faz que vai dar certo. Então eu perguntei sinceramente, não é porque comercialmente é bacana, porque a mentoria é um valor muito interessante, que vale a pena você tá aqui sentado aqui na minha frente, porque você não está avançando. Então não faz sentido. Então foi um caso de mentorado que foi demitido, vamos dizer assim. Até falei com o Baracá, perguntei se ele demitia cliente, ele, claro, se o cara não quiser fazer, é meu nome que está em jogo. O resultado que eu dou que está em jogo. Então, peraí, você não quer? Cara, fica em paz, não tem problema, vida que segue, te reembolso que tu não consumiu, vamos pra frente. Eu vi o Lázaro também, outra imersão que a gente fez, dessa de Fortaleza, o cara querendo fechar a mentoria com o Lázaro, aí não, deixa eu conversar contigo aqui pra entender. Aí o que o cara queria, era bom até tu falar isso, o que o cara queria, o Lázaro falou, isso que você tá precisando, você não tá pronto pra mentoria, eu não vou te ajudar. E você vê uma pessoa que abre mão de uma grana muito boa. Sim. Por conta disso, não tá afim de dinheiro. Não é que não tá afim, não, né? O jogo não é esse. Ótimo. O jogo não é esse. Mas o jogo não é esse. Só que 2, é íntegro no sentido de, cara, isso eu não vou te ajudar. Acho que é legal tu falar isso. Não, se você entrar no site da Capital Upgrade, é 15 mil a hora para falar comigo por telefone. E aí o cara, se o cara é muito pequeno, se ele não tem estrutura, se ele não tem informação, ele não tem como ser um mentorado meu. Exatamente. Eu falo o seguinte, eu nunca dou sugestão. O cara tem que sentar na primeira reunião comigo, ele tem que me explicar o negócio dele, ele tem que ter um relatório econômico, financeiro, tem que ter balanço, ele tem que sentar perto de mim. Eu trato a minha mentoria como se fosse um conselho de administração. Eu faço o papel do conselheiro. Eu sou conselheiro hoje de grandes empresas, né? Acabei de assumir um agora de 5,5 bi. Como conselheiro da empresa, 5,5 bilhão por ano. E eu trato o cara, se ele fatura, eu tenho mentorado que fatura 30 milhões, ele vai ter o mesmo tratamento que eu tenho na reunião de conselho de uma empresa de 5,5 bi. Eu cobro dele 15 mil reais a hora. Então, assim, eu já demiti um monte, eu não posso chegar para um cara e saber que eu não vou ajudar ele e aceitar o dinheiro dele. Uma que para mim não faz falta. Graças a Deus, cheguei numa fase da vida que eu não preciso disso. Segundo, que é uma mentira, entende? Então, assim, às vezes, procuro as pessoas, falam, Lázaro, quero muito mudar de vida, eu quero muito fazer isso, você me ajuda com sua mentoria? Eu falo, minha mentoria não é para você que precisa mudar de vida. A minha mentoria é para você que já mudou de vida. Exatamente. É para você que já está no outro patamar e quer sair do good to great, do bom para o ótimo. Porque não dá, eu estou em uma startup agora, vou contratar sua mentoria? Não, cara, infelizmente não. Mas uma hora com você, mesmo a 15 mil, você pode fazer o cara triplicar.
né? Esses 15 mil. Depende dele. Sabe? Se tiver preparado. Se tiver preparado, é isso. Se tiver preparado. Se tiver preparado. Porque eu vejo assim, às vezes, as pessoas, elas ficam patinando. Então, qual que é o trabalho do mentor? Por isso que eu gosto de mentor. O mentor fala assim, isso que você está fazendo, você vai continuar patinando. Tem isso, vai por esse caminho. Olha, Ou seja, dentro da própria capital, eu já tive 2 reuniões e falei com a Cris lá. Falei, Cris, você me desculpa, devolve o dinheiro pro cara. Falei, por quê? Ele não está preparado. Como é que eu vou ajudar um cara que ele não está preparado para o próximo nível? Ele tem que voltar atrás antes. Então, são coisas diferentes. Isso. É assim, muito diferente e a gente é muito transparente. De eu chegar perto de um cara que está começando a startup e tentar guiar ele pelo caminho ali e tal, ele tem que procurar um outro cara naquele momento. Quando ele estiver preparado para o outro nível, aí ele procura o Lázaro. Porque aquilo que você falou é muito legal, você falar isso assim, cara, eu não quero, eu tenho a opção de não querer, e se eu não puder ajudar, eu não quero. É isso. Não é que eu não quero ajudar, eu quero ajudar, mas se eu vejo que eu não vou poder ajudar, porque não é o que eu sei fazer, como eu gosto de fazer, eu prefiro dizer não. E não fique triste também, porque tem outros programas que o Tem Lázaro outros programas. participa que você pode caber, né? Tem a imersão, tem o Exatamente. summit. Tem a imersão, tem o summit, tem a obsessão, tem um monte de outras coisas. A mentoria é exclusiva para quem já está mais preparado. E Dentro do nosso porque programa. exige mais de você, não é? Também. Exige, você tem uma responsabilidade maior. Total. Eu vejo, por exemplo, as pessoas quando me perguntam, eu quero ser palestrante como você. Eu junto lá uma meia dúzia de pessoas e dou um passo a passo para profissionais que querem usar o conhecimento que têm para fazer palestra. Eu já passei por isso, eu sei o caminho das pedras. É isso aí. Então, ok, você só vai dar conhecimento, você não vai ficar responsável Pelo ali resultado da pessoa, que é o meu caso, é o que eu falo. Agora, na mentoria, você está ali no resultado. Você fica querendo que o resultado aconteça, porque isso faz parte do seu sucesso. Então, é legal poder ser seletivo nesse sentido. Nesse sentido. E quando a gente estava falando, quando nós chegamos nos bastidores, a questão do que tá cheio de gente por aí que se julga especialista de nada. É generalista, sabe nada de nada. Mas se acha o máximo, é verdade. Então, é muito bacana que ainda existam profissionais como nós que estamos realmente comprometidos e que a gente tem uma história, um backstage forte. Você ainda vai conhecer os nossos programas e você vai ver. A Capital, a gente fala, nossos eventos a gente não está aqui para fazer show. Isso aqui não é Cirque du Soleil. Nós não vendemos motivação, muito pelo contrário. Não é entretenimento corporativo. A gente desmotiva as pessoas. Eu já cheguei para a gente e falei com ele assim, cara, mas eu tô com um projeto assim para fazer isso. Falei, vai dar errado. Vai dar errado. Já fiz na vida, vai dar errado. Lázaro, eu já gastei 500 mil, Vini, meu amigo. Lázaro, botei 500 mil lá. Fala o nome. O Vini é meu parceiro, meu irmão. O Vini, dono de uma grande confecção no Nordeste, e ele queria entrar no segmento, já tinha feito investimento. E eu falei com ele uma vez, né? Vai dar errado. Aí ele começou a insistir. Eu falei, você escutou o que eu te disse? Eu estava lá, eu vi. Você quer continuar? Tu vai gastar 5 milhões e vai dar errado. Escolha sua. Entendeu? Só que tu não foi tão fofo como pareceu agora, não. Tu foi menos fofo que isso. Entendeu? E o Vini, ele fica brincando com a Adbia, falou, rapaz, cheguei perto de você todo motivado, achando que você ia me dar bom apoio. Você falou comigo que era para jogar o dinheiro fora, eu já tinha botado 500 mil para rabiscar o projeto. Falei, ainda bem que você gastou 500 mil no papel, não gastou efetivando o negócio. Ele falou, Paulo, eu fui com o Lázaro, os sócios ficaram lá em Fortaleza e veio para cá para conversar com ele. Eu fui lá fui lá falar com o Lázaro, com os sócios, para dizer o seguinte, eu vou lá para validar a ideia. E eu voltei com tudo mudado. Agora, como é que eu volto e falo para os sócios que aquilo que eles estavam só esperando o ok para avançar, que vamos dar marcha ré? É contigo. Avisa. Porque ele tomou não. E assim acontece. Teve um cara também, uma vez, que ele queria criar um sei o que, Uber de van, você lembra disso? Eu não falo o nome desse não, não vou falar o nome não, mas ele gastou 5 milhões do projeto dele, e ele falou comigo, o projeto é fantástico, tal. Eu falei, não sei quem vai comprar esse projeto. Se eu tivesse de investir R$1, você gastou 5 milhões, mas se eu tivesse de pôr R$1 nesse projeto aí, eu não colocaria esse projeto aí. E 1 ano depois ele quebrou. Entendeu? Porque tem coisas que a experiência, o cabelo branco,
São 30 anos de os meus gestão. que digam. E eu não sei de nada, gente. Eu aprendo todos Todos os os dias. dias. Eu tenho birra daqueles caras que ficam assim. Não, porque se você fizer isso, você vai fazer acontecer isso com você, vai acontecer aquilo. A gente não sabe. A gente está aprendendo todos os dias. A maturidade mostra. E o mercado muda, né? A maturidade Total. mostra que o que eu fiz ontem não é garantia serve de mais. sucesso hoje e o que eu vou fazer amanhã também não é garantia de sucesso. O que eu fiz numa empresa não vai dar certo na outra. São coisas que, assim, sucesso deixa pegadas. Mas eu acho que você concorda que você já falou nas entrelinhas. O sucesso deixa pegadas, mas não tem fórmula, né? Não. Segredo, uma única sacada. Nossa, quantas vezes a gente já inventou coisas que não deu certo? Um monte deu certo E isso, e um monte não deu certo. a vida. E a gente se reinventa. É isso aí. Eu lembro que 2015 foi um ano super emblemático para a gente. Atacado é sensível, né? A distribuição é sensível. Quando vem crise, faz assim rapidinho. E isso gera um boom financeiro negativamente. Foi todo mundo para a rua. Toda a diretoria foi para a rua. Sabe que você sair e visitar boteco? Eu fui visitar boteco. Eu, tipo Max Hering mesmo. Eu, minha filha, meu filho, o diretor. A gente tá falando isso na empresa da Na Bertin para É, prospectar. porque a gente queria ver o que estava acontecendo. entender. A gente precisava entender o que estava acontecendo. E na época, lá em Esse 2015, novo normal aqui pro meu negócio, né? olha que louco que a gente descobriu na época. A gente só vendia caixa fechada, os caras não tinham grana mais para comprar caixa fechada. Aí você A fragmentou. gente fracionou. Ah, muito legal. Foi 30 dias a coisa. A gente virou o jogo. Agora, Ou seja, o modelo do sucesso do passado, naquele momento, não estava funcionando. não funcionava. Agora, aconteceu antes da pandemia. O cliente não sabe te dizer exatamente, né? Ele não Não, sabe dizer, mas ó, a gente... fraciona aí que eu compro. Não, ele só fala, não tem dinheiro. Mas da onde vem se não tem dinheiro? Por quê? Se você tinha dinheiro antes e agora não tem, o que está rolando? E a gente descobriu isso, não tinha mais para comprar uma caixa. Então, eles iam no mercado comprar 1 litrinho para passar a semana, porque não tinha mais grana para comprar uma caixa. Mas isso é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes o empresário médio, não só o médio, o cara que não está com investimento para fazer uma grande pesquisa de mercado, Aham. para investir algumas dezenas ou centenas de milhões, para entender o consumidor, contratar uma Nielsen e tudo mais, se Sai o cara de trás da cadeira. sai de trás da cadeira. E eu brinco muito. Tem muito empresário que está na cadeira de diretor comercial que eu brinco. Ó, você tem que voltar para o pátio e fazer a reintegração de posse do seu conhecimento sobre o cliente. E é gastar sola de sapato, é passar uma tarde na loja, é conversar com o gerente, é ouvir o que o cliente está dizendo, é perguntar, ei, o que está faltando para eu te atender melhor? Poxa, que é isso que você falou? Que muda o jogo. Muda Só que o às jogo. vezes, quando a gente já está num processo de construção e atingiu o que a gente pensa que é sucesso, a gente não se distancia. Aí, ó, é o pior cenário. Por quê? Conquistei o sucesso. Porque a empresa tem 10, 5, 20 anos rolando. Me distancio da operação Pronto. e não tenho motor para atualizar da UF5 nisso, pronto. Sua receita do declínio está... Essa receita tem. O do sucesso não tem receita. Mas a Do do declínio fracasso, tem. muitas vezes, é muito parecida. A gente estava na Universidade de San Diego, Califórnia, numa apresentação de um MBA para empreendedores. E estava lá a coordenadora fazendo uma apresentação para a gente, queriam vender lá o MBA para os brasileiros tal, e a gente lá com aquela cara, né? $80 mil ao ano. E daí a coordenadora dizendo que o maior desafio que eles tinham ali era agregar os CEOs que já tinham uma vida ali cheia de experiências com a galera jovem que tinha acabado de se formar, que ia fazer o MBA. Então, assim, essa junção dessas duas trupes, vamos dizer assim, estava muito complicado. E ela falava assim, olha, gente, esse é o nosso maior desafio aqui. Porque a grande maioria das pessoas que já têm uma vida de sucesso, elas sofrem de um problema. Elas não vêm com uma xícara vazia. É como se fosse uma síndrome. Quando ela falou síndrome, eu falei, cara, isso vai para o meu livro. E daí eu criei a síndrome do IEJS. É a síndrome do isso eu já sabia. Então, você acha que você já sabe tudo. E não é. Nós temos que, a todo momento, ter essa humildade que você falou e olhar e falar, cara, o que eu posso fazer diferente? É isso aí. Inovação é do dia a dia. Inovação é nos pequenos detalhes. Inovação é fazer um pouquinho melhor hoje do que você fez ontem, amanhã melhor que hoje. E eu falo o seguinte, uma frase minha que eu carrego para a vida. Primeiro as coisas acontecem nas empresas, depois elas viram case, depois elas viram livro, depois elas vão para a escola. O empreendedorismo está 4 passos
à frente do academicismo. Lei da vida. Sim. Gente, não estou falando mal dos acadêmicos, Até porque tu é autor de livro, né? até porque eu sou autor de livro, até porque eu sou professor do MBA da PUC, Rio Grande do Sul. E, então, eu dou aula. Mas primeiro as coisas acontecem nas empresas, depois vira case, depois vira livro, depois vai à escola. E se você ficar lendo 50 livros por ano, você vai virar um obeso cerebral. Você lê 50 livros por ano e não bota em prática, a gente fala muito disso, né? Obesidade cerebral. É melhor você ter 10 por ano, botar em prática o que você leu nos 10 livros, do que ler 50 e não fazer nada com o conhecimento. Sem dúvida. Ação. É a melhor parte do plano, agir. Como é que é a sigla aí, que eu gostei da sigla? Como é que é o negócio mesmo? IEJS. IEJS. Isso eu já sabia. Isso eu já sabia. Então, quando eu coloco isso nas minhas palestras, pessoal, o grande problema das empresas está aqui, ou essa síndrome. O pessoal fica, qual será a síndrome, né? IEJS, eu boto a cara de um cara, assim, fazendo aquela cara de dúvida e tal. Daí, quando eu falo isso, eu já sabia. O pessoal racha de dar risada. Só porque o empreendedor... Beleza, aquele que achava que sabia e foi desmascarado que não sabia e fala isso, o cara é até meio mentiroso, né? Mas só que a maioria dos empreendedores e pessoas que erram, eles não sabem, só que eles acham que sabem, né? É tipo assim, tu tem DRE? Eu tenho, mas peraí, tu tem a DRE assim, nesse formato, com essa formação... não, assim não. Então tu não tem. Tu tem processo comercial? Tenho. Não, peraí, tu tem funil, tu faz a DMD, tu vês... Não, então tu não tem. Então tem o que é o arrogante ou o prepotente, que acha que pode sem poder, mas tem só o ignorante mesmo, que nem uma criança de 2 anos, você coloca ela dentro do carro, ela tem plena convicção que sabe dirigir, mas ela só não sabe que ela não sabe, né? Então, é ter essa diferença que eu acho que um dos nossos trabalhos, e às vezes materiais como esse, que às vezes não consegue ou não precisa, ou não dá para ser tão profundo, mas tem um objetivo. Sim. Que é transformá-los em, pronto, agora você sabe que não sabe, e o que você vai fazer com isso? Lili, eu não posso deixar você ir embora sem você me falar o seguinte. Eu adorei o título do livro, mas eu queria que você resumisse assim... O que está aqui? A minha idade não me define. Porque todo mundo fala, né? Não, 50 hoje é os 30 de ontem. A gente fala que, putz, que a gente vai viver mais, que a gente está mais jovem. Mas na cabeça da autora, o que é a minha idade não me define? É não existir idade para você realizar seus sonhos. Se você tem pouca idade, não importa. Porque às vezes a pessoa tem 18 anos, tem um baita sonho, tem uma garra, uma vontade de fazer, você é muito novo, tal. Então eu quis quebrar esse paradigma de que existe idade para realizar alguma coisa. Tá cheio de gente de 30 anos multimilionário. Por quê? Porque acreditaram, foram lá e fizeram. E da mesma forma, se você é mais experiente, não se limite pela sua certidão de nascimento, porque a idade está aqui. E eu realmente acredito, eu como uma pessoa de 56 anos, que os 50 e tantos anos agora, eles são os novos 50. Sabe? Essa história de, eram antigos 30 e tal. Não, eles são os novos 50, com tudo que a gente já viveu, com todas as rugas que a gente tem, as marcas no rosto, mas que a gente está preparado para viver muito mais com qualidade de vida e principalmente com 2 questões, independência e autonomia. Né? Eu acho que a gente precisa de autonomia financeira, autonomia de ir e vir, autonomia, vamos dizer assim, de... Liberdade, né? Você deu um exemplo de liberdade, que eu vou estar fazendo isso e depois eu vou fazer isso. Isso é liberdade. Sim. Então, a gente tem que se perguntar isso. Como eu quero estar daqui a 50 anos? E sabe o que eu falo? Você amanhã é fruto daquilo que você faz hoje. Sim. Não é do que você planeja, é do que você faz, né? Amanhã, daqui 20 anos, você vai ser aquele cara fruto daquilo que você exerceu durante esse período. Então, nós estamos bem, né, gente? Fala sério. Não é verdade? Eu te fiz essa pergunta porque tem uma coisa que eu acredito muito. Não é porque eu estou coroa, não, tá, gente? Porque eu falo, isso é papo de coroa, idade não define. Não tem nada a ver com isso. Cringe, entendeu? Tá cringe. Não tem nada a ver com isso. É que eu acredito mesmo. Independente se tu tem 20 ou tu tem 80, a sua cabeça e a sua energia e o seu conhecimento, não é informação. Sim, conhecimento. Conhecimento é muito mais do que informação. A sabedoria adquirida, muito mais do que
Aliás, a sabedoria vivida, que na minha opinião é mais do que a sabedoria adquirida. Se você lê 10 livros, você é um sábio da sabedoria alheia. Se você viveu 10 anos, você é um sábio da sabedoria adquirida. Então, você é muito fruto daquilo que você faz todos os dias. E esquecer o paradigma do lance da idade para cima ou para baixo. Tem tanta gente jovem muito boa, com muito conhecimento, como tem tanta gente madura que sabe aonde bater o martelo. Né? Ele sabe aonde tocar. Exemplo. Hoje, eu sou capaz de realizar meus sonhos muito mais rápido do que eu era 20 anos atrás. Simples assim. Eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu desejei muito mais rápido. Por quê? Porque eu já vivi o processo. A jornada, né, Paulo? A gente fala muito da jornada. O processo ele é tão importante quanto... Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque é uma coisa que eu comungo da sua opinião. Eu comungo da sua opinião. E a gente sabe saborear a vida. É. Porque tudo pra gente tem esse sabor diferente. Talvez há 20 anos atrás eu não prestasse tanto atenção nas pessoas, não quisesse trocar tantas ideias, experiência, estava tão focada naquela loucura. E hoje não. É legal você se interessar pelo ser humano. Aprendi tanto com vocês aqui hoje, foi muito bacana. Então, assim, esse sabor, eu acho que a maturidade e a sabedoria, independente da idade, nos traz. Tem pessoas maduras e sábias em todas as idades. É verdade. Tem gente que nasce, vive e morre iniciante. O cara vai ser iniciante, vai da vida, não vai ser profissional. Sabe por quê? Por causa da intensidade com que ele vive as coisas. Exatamente. Se você for supérfluo em tudo, tu vai viver, nascer e morrer como iniciante. Você não pode ser raso em tudo. Se você tem que ser profundo e intenso. Se você for raso em tudo, tu nasce, vive e morre como iniciante. Né? E nós queremos mais, não é quer mesmo, mais, gente? concordo. E olha, parabéns pela ideia do livro. Obrigada. Eu acho assim, putz, cara, tem tudo aquilo que... É que ela falou comigo assim, eu falei, vem cá, qual dos 2 livros você quer conhecer? Ela falou assim, eu acho que esse tema aqui é muito mais atual, né? E, aliás, eu acho que esse tema aqui ele é perpétuo. Sim, será? Está sendo, graças a Deus perpétuo, está sendo. Porque você é fruto das suas escolhas. Isso. Mais até escolhas aplicadas. Não adianta você escolher se você não aplicar ela. Né? Lilian, para quem está assistindo a gente, seja uma pessoa que está, assim, buscando uma transição e está refugando ou relutando, porque também tem que ter responsabilidade. Não é só, decidi, pulei. Tem que, às vezes, preparar. Sim. Só que também, às vezes, a preparação não vira objetivo, vira desculpa para a gente nunca rodar. Que dica você pode dar para pessoas que estão buscando transição? Não estou falando apenas de pessoas que estão, sei lá, na vida profissional, carreirista, querem empresariar, ou como você, que estava empresariando e mudou totalmente. Ou seja, qualquer pessoa que está vivendo uma transição, o que é que você pode dar de dica? Eu sei que ler o livro vai ajudar bastante, mas de dica prática que o pessoal pode colocar para o dia a dia. Eu sempre digo o seguinte, tenha bons mentores. E não é puxar a sardinha para o nosso lado. Procure mentores que têm resultado naquilo que você precisa. Se é financeiro, a pessoa tem que ter resultados financeiros. Se é transição de carreira, a pessoa tem que ter feito uma transição de carreira. Se é para empresas, a pessoa tem que ter tido empresas e bagagens de gestão. Vamos fazer assim. reverência. É isso aí, ó, tô reverenciando. Todo mundo oriçado vai aqui falando aqui, ó. Vai falando, continua. Não, continua, que tá sendo música pros ouvidos. Vai, continua, porque é isso que a gente prega. Isso, gente, não tem milagre. Eu sempre tive bons mentores. Quando eu fui escrever, eu procurei a melhor. Tá lá, a Roseli, editora Gente, ela tem todos vai os best... inventar a roda Não vai inventar a roda. Você quer fazer um negócio milionário? Procure os meninos aqui. As pessoas só podem te guiar pro caminho que já percorreram. Só. Não é isso? Só. É isso que a gente prega. Então, assim, por que eu estou especialista agora em transição de carreira? Porque eu acabei de fazer uma transição bem sucedida. Eu vou dar um exemplo básico, simples, que as pessoas vão achar que é óbvio, mas não é óbvio. O Lázaro tem sucesso? Tem, claro. Ele construiu uma vida executiva, empreendedora? Sim. Alguém pode pegar dica com ele de como passar no concurso público? Não. Por quê? Eu nunca prestei o concurso público. Então, tu pode ajudar uma porrada de coisa. Menos mentorar alguém a passar no concurso público. Não dá pra ser mentor. Isso que eu tô falando parece óbvio. Porque para mim o conceito é óbvio, é aquela lógica que ela é explícita a ponto de não precisar ser explicada. A gente vê todo dia
pessoas errando porque estão querendo beber da fonte de águas que não vão entregar o que você precisa. Sem dúvida. Ou que não construíram o que você quer isso. construir. É E essa dica boba, É. nossa, já muda tudo. Tudo. Ah. Eu tenho a maioria das mentorias é sempre nessa área, transição de carreira. Quando alguém me pede, mas porque eu estou com problema de gestão, posso te indicar alguém? Eu faço exatamente isso. Não vou entrar nessa seara, porque eu não sou uma generalista. Eu estou focando em transição de carreira. E Lília, você sabe que, igual eu falei, não vou esquecer o nome, que é o nome da minha irmã, né? E, assim, e sabe o que eu falo? Eu faço muitas vezes, o cara precisa de terapia. Sim. Eu não preciso de um conselheiro, eu não Aham. preciso de preciso de terapia. E eu falo, cara, não é pra mim, né? Não é pra mim. Eu já tive amigo que me convidou para ser conselheiro da empresa dele, amigão, que a gente bebe vinho. Com 4 meses, eu falei, cara, vamos continuar bebendo vinho? Os seus conselheiros aqui são terapeutas. Você não faz nada do que eles falam. Você vem aqui, paga, nós vamos embora, e você continua fazendo tudo igual que você quer. Olha lá. Isso é terapia. Você só precisa de alguém que te escute. Você precisa de alguém que discute, entendeu? Então, Paga mais barato. paga mais barato, vai para outro lugar. E 100% de acordo. Eu passo a vez. É. Todas as vezes que eu não posso ajudar, É. eu passo a vez. Lázaro, isso pode soar prepotência, arrogância? Não. É saber que se eu não posso contribuir, eu não quero participar. É responsabilidade. Porque, como você falou do DRE, meus filhos, eles têm, né, esses números nas mãos que eu olho, eu tenho vergonha do que eu fazia. Eu tenho vergonha do que eu fazia, porque eles são tão bons. Eu fico olhando e falo, gente, não sei como eu cheguei até aqui, né? Que legal, né? Porque eles... É legal, mas é legal. Nossa, é planilhas e planilhas e planilhas. Quer dizer que é Tem- assim, era pra ter sido? era pra eu ter feito isso, então deu uma sorte danada. Porque a gente tinha essa falsa ideia de que sabia o que estava fazendo. Então, gestão, eu fiz da maneira que eu sabia, fui buscando ajuda de consultoria, enfim. E hoje eu sei que está em boas mãos. Você sabe, Lilian, que a tentativa, acerto e erro é um modelo de sucesso de gestão, né, Paula? Aham. Isso que você falou que você fez é um modelo de sucesso de gestão. Você testa. Se você acertar, você acelera. Se você errar, você para antes que causa dano. Antes que causa efeito colateral. E você vai testar de novo. 90% dos empreendedores brasileiros começaram assim. Você falou um negócio aí, você já era a segunda geração. E você ficou 32 anos na tentativa do acerto e erro. Deu certo. Aham. Deu certo. Entendeu? Então, isso a gente vê muito, né? E é legal você falar disso, porque tem 2 pontos importantes. Essa humildade de você reconhecer que o que vocês faziam poderia ser melhorado. Sim. Que o novo agora está fazendo a Que coisa o mais legal. novo está fazendo, isso é legal, porque às vezes também a geração passada tem essa resistência. E tem o outro extremo, né? Que às vezes a geração nova acha que tudo que estava sendo feito estava errado. Aí quer jogar tudo fora. Não pode. É que nem você dá banho num filho que está sujo, dá banho numa banheira, aí joga fora a água suja e o filho também. É. Você joga fora o que Não importa. pode, não não dá. pode, Então né? tem que ter esse equilíbrio para que aconteça e tem que ter essa maturidade mesmo. É. Porque não é só a gestão do número, né, Lázaro? É você saber conviver. E ó, eu falo, se você tem um negócio que está durando 5, 10 anos, eu respeito, porque no mundo de hoje, durar 5 já é bacana. Durar 10 é maravilhoso. Durar 56... 66. 66. Quem sou eu para criticar você em qualquer coisa? Você falou, eu não sabia os números, tal, não interessa, fez certo. De alguma Tu forma fez saiu, certo, né? porque Uma coisa estava tá certa. há 66 anos, Talvez cara. possa melhorar uma coisinha ali, outra coisinha Eu- lá. Vai melhorar mas- muito agora. Eu não tinha nascido, a empresa existia. E foi para a terceira geração. Cara, assim, não dá para criticar. Invejoso quem fala que tá errado. Pô, tá isso tudo é, errado. é dor de cotovelo, Tá tudo é errado, é dor de inveja, é cotovelo. inveja. Mas é legal a gente sempre ter essa humildade de achar que está começando. E que pode melhorar sempre, a gente está sempre buscando qual é o novo passo, para onde a gente vai agora, a gente vai investir no quê, o que dá para melhorar. Tem muita coisa para fazer, mas agora eu só vou ficar nos bastidores e Muito legal. no conselho, né? É isso aí, muito legal. Parabéns. Obrigada. Lília, foi muito legal a gente ter tido essa conversa. Você vai Foi estar sempre convidada a estar aí. Nossa, Quando que for lançar o delícia. próximo livro Dubai de novo, não sei. Aí quando for lançar o próximo livro, fala com a gente. Te faltou uma doença pra tu terminar o livro, eu acho, Lázaro. Pra tu fazer mais rápido o livro. Não é? Te faltou ficar mas isolado. faltou, Não era vinho, não, a receita. É. Não, o vinho, se eu for seguir a mesma receita do vinho, eu vou ficar cirrótico. Não, então. Entendeu? É melhor não. Lília, pra quem quiser te achar nas redes sociais, como é que te acha? Eu tô no Instagram, lilianbertin.oficial, no YouTube, Lilian Bertin,
E no Facebook, Lilian Bertin também. Lázaro do Carmo Júnior, como é que te acha na internet? @Lázaro do Carmo JR, Lázaro com S. Instagram e YouTube. Instagram e YouTube. Eu sou Paulo V. Porto, todas as mídias, e também acompanhe Capital Upgrade Oficial. Se gostou desse episódio? Curte, compartilha, assiste os outros. Afinal, estamos trazendo, você está vendo aí, vários episódios com pessoas que construíram nas mais variadas áreas, segmentos. A gente já falou com o varejista, já falou com o industrial, já falou com o prestador de serviço, já falou com tecnologia, mas o que... Com joalheiro, especialista em vinho. Joalheiro, especialista em vinho brasileiro. A gente falou com um cara que, se eu falar que ele mexe com sucata, ele me mata. Como é que é o nome que ele dá bem sofisticado pro desmanche? Ele dá um nome muito sofisticado, meu amigo Geraldo Rufino, um cara fantástico. O Geraldo é fantástico. Ótimo. Então, esse projeto que é novo, ainda é novo, começou agora, mas eu acredito que já vai ajudar outros obcecados por negócio por aí a enxergar o que está por trás. Não é só da gestão, o que está por trás não é só do empreendedorismo. O que está por trás de pessoas e empresas que deram certo, apesar de às vezes ter dado errado. E você que está ouvindo aí, nós vamos lançar Obcecados por Negócio de Verão. Nós vamos fazer entrevista em praia, hotel e barco. Tu quer essa ideia? Aguardem. Poxa, a gente tava falando que se ia lançar, o Nando já quer lançar. É isso aí. Quando se compromete, fica mais fácil. Tchau.